Glorificado seja o nome do Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15 e versículo de número 24. Nos coloquemos de pé para poder fazermos a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, e com as meretrizes mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Senhor, mais uma vez nós nos reunimos neste momento em oração diante de Ti e para Ti, para que o Senhor venha nos abençoar neste momento, falando conosco, e através da Tua palavra, Pai, venha transformar as nossas vidas. Que não somente nós que aqui estamos sejamos alcançados pela Tua misericórdia e pelo poder da Tua palavra, mas que também, ó meu Deus, todas as pessoas que virem e ouvirem esta mensagem possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo e possa ser transformado. É o que nós te pedimos, Pai. Derrama das Tuas bênçãos sobre nós aqui. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, esse texto que nós acabamos de ler, esse texto que nós estaremos nessa noite meditando a respeito, onde eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, ele é, na verdade, o término de uma parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo. E esse texto foi selecionado, na verdade, só o fim dessa parábola, porque a nossa intenção maior não é falar sobre o filho pródigo. A nossa intenção maior não é falar para os filhos pródigos. A nossa intenção maior é, nesta noite, falar com os filhos mais velhos do filho pródigo, com aqueles que, mesmo permanecendo sempre diante do Pai, encontra-se também em erro. Só para uma breve lembrança, esta parábola nos conta a história de um jovem que, em determinado dia de sua vida, nós não sabemos exatamente qual a razão, o que lhe motivou, qual foi o incentivo que ele teve para decidir ir embora de casa. Ele chega a seu pai e ele pede a sua herança, a sua parte da herança, de tudo aquilo que o pai tinha e que um dia seria seu. E o pai, sendo grande e misericordioso, mesmo não concordando com o filho, divide a sua herança ou lhe dá a sua parte da herança para que seu filho então tente sua vida distante da casa de seu pai. E ele vai, e ele, como diz o tema da parábola, filho pródigo, pródigo é aquele que gasta, que desperdiça à toa. Como sendo um pródigo, ele desperdiça tudo o que ele tem. E segundo o que texto, a parte que nós lemos aqui,
onde o seu filho mais velho chega a anunciar que ele até com prostitutas ele chegou a desperdiçar o seu dinheiro, a sua riqueza. O que nós bem sabemos é que ele gastou dissolutamente tudo o que ele tinha, ao ponto de se tornar um miserável, ao ponto de se entregar a um fazendeiro como servo, a trabalhar com a criação de porcos, coisa que para um judeu seria comparar-se com a pior das profissões que ele poderia escolher para si, sentindo ainda o desejo de comer até aquilo que os porcos comiam, e chegando em determinado momento de sua vida, completamente arrependido de tudo que havia feito, ele decide então voltar para sua casa, pedir perdão a seu pai, pedir misericórdia a seu pai, pedindo-lhe que ele pelo menos o receba em casa como um servo. E é a partir daí então que nós começamos agora a meditar nesse texto. A partir do momento em que nós lemos essa parábola, a partir do versículo 24 deste capítulo, nós encontramos 4 personagens nesse texto. 4 personagens que são citados nesse texto. E nós vamos aprender um pouco com cada um desses personagens. E eu gostaria que você pensasse um pouco na sua vida. Eu gostaria que você, neste momento, analisasse a sua vida para ver com quem desses personagens você chega a se identificar. Bom, o primeiro personagem que nós encontramos nesse texto é o filho pródigo, que, como acabei de dizer, gastou tudo que tinha, desperdiçou tudo que tinha. Vamos colocar numa situação como a nossa, que já conhecemos a Jesus, vamos colocar numa situação ao qual Jesus quis trazer para nós o ensinamento. Ele fala acerca daquele que tinha tudo do Pai. Como nós aqui, nós somos abençoados por Deus. A Bíblia diz que o Pai trabalha em nosso favor. A Bíblia nos ensina até que tudo que nós pedirmos ao Pai, Ele nos concede. Mas infelizmente algumas pessoas, por motivações diversas, acabam se afastando da casa do Pai. Acabam buscando uma vida longe da casa do Pai. Mas como esta parábola mesmo conta, uma grande parte dessas pessoas acabam voltando para a casa do Pai. Porque no meio do caminho, ela descobre que está perdendo tudo, ou que já perdeu tudo o que tinha. E começa, como esse jovem, sentir saudades da casa do Pai. Como esse jovem que se entregou a todo tipo de prazeres da carne, que gastou tudo que tinha de forma dissoluta. Alguém que se afasta dos caminhos do Senhor, quando põe o pé para fora da igreja, decidindo-se não voltar mais, ele se entrega totalmente a uma vida de pecado. Ele entrega a sua vida totalmente a uma vida dissoluta. Entrega totalmente a sua vida a uma condição de miserável diante de Deus. Esse jovem, esse personagem desta parábola, nós o encontramos aqui completamente arrependido de tudo que havia feito. Ele está arrependido por ter gasto a sua herança com aquilo que não lhe trouxe nenhum benefício. Ele está arrependido por ter passado noites e noites em claro, pagando por um momento de amor. Ele está arrependido por ter passado noites e dias à beira de uma
de um balcão de um bar, gastando tudo que tinha em bebida. Ele encontra-se completamente arrependido de tudo que ele fez de errado enquanto esteve fora da casa do Pai. O texto não nos diz qual foi o tempo que ele ficou afastado da casa de seu pai. Nós não sabemos quanto tempo você ficou afastado da casa do pai. Nós não sabemos quanto tempo aquela pessoa que você tanto ama e que você conhece está afastado da casa do pai. Mas da mesma forma com que este jovem se apresentou diante de seu pai, completamente arrependido, se você fizer isso, também o pai irá te receber do mesmo jeito que esse recebeu ao seu filho. E eu falo isso com toda certeza, porque isso aconteceu comigo. Um dia, por situações diversas, e não vem ao caso ficar citando exatamente quais foram as razões, um dia eu também fiz como esse jovem. Um dia também me afastei, me ausentei da presença do pai. E como esse jovem, também um dia eu quebrei a cara. E como esse jovem, voltei para a casa do pai arrependido. Se você que está vendo essa mensagem agora, se você que está assistindo pela internet ou assistindo por um DVD, se encontra nessa situação, afastado da casa do seu pai, afastado da casa de Deus, lembre-se que Ele te ama. Lembre-se que Ele está à beira da sua casa, te aguardando, de braços abertos. Assim como este pai da parábola, o nosso Pai Celestial se encontra ansioso pelo seu retorno. Não demore mais. Não fique pensando se Deus irá recebê-lo. Não dê também atenção àquilo que já te disseram um dia, que para você não há solução, que você não merece voltar para a casa de Deus, porque você merece voltar para a casa de Deus. Jesus morreu por tua causa. Não foi por causa de outras pessoas. Não foi só por minha causa. Não foi só por causa das pessoas que estão aqui nessa igreja. Não foi só por causa das outras pessoas que frequentam as igrejas hoje. Nosso Senhor Jesus morreu por você. Está te aguardando para que você possa ser bem recebido de volta na sua casa. Ele reconheceu o seu erro. Reconheça também o seu. Esse jovem reconhece o seu erro. E quando ele está maquinando, pensando em como ele iria agir ao chegar em casa, ele começa a pensar o que iria dizer para o seu pai. E ele começa então a pensar consigo mesmo: eu vou dizer ao pai que eu pequei contra ele, pequei também contra Deus, e que ele me receba em casa, nem que seja somente como um servo seu. Ele reconhece os seus erros. E como o texto diz, ele está disposto não mais a voltar como um filho, não voltar mais à casa do seu pai com aquilo que ele já era, com direito de herança, com direito de toda a riqueza. Ele volta humildemente, se dispondo a ser servo, se dispondo a trabalhar no campo, se dispondo a fazer todo e qualquer serviço que seja humilde, todo e qualquer serviço que qualquer escravo faria. Antes de sair da casa do seu pai e gastar tudo que tinha no mundo, ele era herdeiro de tudo, ele era dono de todas as coisas. O seu pai só lhe mandava fazer coisas dignas de um herdeiro. Mas ele decide voltar para a casa do pai, mesmo se dispondo a trabalhar como um servo, a fazer aquilo que é de maior simplicidade
necessidade de maior humildade de todos os serviços que o pai poderia lhe oferecer. Mesmo que o pai não o recebesse, mesmo que o pai não lhe restituísse os seus direitos, ele se dispõe a chegar na casa de seu pai e se fazer de novo, ao menos como um servo. Ele estava sedento, ele estava faminto. Ele não tinha uma roupa digna. Ele estava faminto, talvez como você se encontra faminto nesse momento. Faminto da presença de Deus, faminto da presença do Pai, faminto de uma palavra de restauração para a sua vida, faminto de uma promessa. Saiba, o Pai está te aguardando. Outro personagem que nós encontramos nesse texto é a figura do Pai. A figura do Pai que nós bem entendemos nesta parábola representa o nosso Deus, representa ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata, aquele que tudo pertence. Como se apresenta o Pai nesta parábola? O Pai se apresenta pronto para receber o seu filho, de braços abertos. O texto diz mais ainda, que de longe o pai avista o seu filho vindo lá na beira da estrada. Nós podemos compreender que o pai estava a todo instante olhando para a beira da estrada, aguardando o retorno de seu filho. Como já foi dito, nós não sabemos quanto tempo esse filho ficou longe de casa. Nós não sabemos quanto tempo você está longe da casa do seu pai. Nós não sabemos há quanto tempo você está longe do propósito de Deus. Mas Deus está lá de cima, observando você, aguardando você de braços abertos para te receber. A figura do Pai está de braços abertos, pronto para receber o seu filho. O Pai não somente se dispõe a receber o seu filho, mas ele também lhe restitui tudo o que este filho tinha. Tudo que ele gastou, tudo que ele perdeu lá no mundo, este pai restitui. Seu pai lhe dá novas vestes, seu pai lhe dá novas sandálias, seu pai lhe dá novamente o anel, que simboliza poder, que simboliza autoridade, que simboliza que ele é herdeiro de toda aquela propriedade, de tudo aquilo que existia. Porque o anel representava a família. Com o anel, ele poderia selar um contrato, selar uma carta. Era um documento. Autentificava o que ele fazia. O pai lhe restitui como um filho, como um herdeiro, dá novas vestes, lhe dá sandálias, lhe dá também o anel de autoridade. Pense bem, o Senhor te aguarda exatamente assim, pronto para lhe dar as novas vestes, brancas, alvas, lavadas com o sangue de Cristo, pronto para te receber também com sandálias, que simbolizam todo e qualquer cuidado da parte de Deus, que simboliza a segurança, que te livra de um acidente, de se machucar, e além de tudo, somente usava um calçado quem era Senhor. Um servo, um escravo andava descalço. A sandália é o símbolo de toda restituição, e o anel, lembra-se daquela autoridade que você tinha? Lembra-se de quando expulsava os demônios e o demônio ia embora? Lembra-se quando orava por alguém e aquele alguém era curado? Lembra-se quando você pregava a palavra de Deus e a palavra de Deus surtia efeito na vida de quem ouvia? Deus está pronto para lhe devolver o anel. Deus está pronto para te devolver o anel de autoridade.
Não espere mais. Volte para a casa do Pai. Um outro personagem que nós encontramos nessa história é um servo. O servo, nesta parábola, representa todo e qualquer crente que, quando te ver voltar para casa, recebe você, te olha, mas te olha com os seus olhos, não exatamente analisando a perspectiva da parte de Deus, mas te olhando com a perspectiva própria. Não se sinta iludido pensando que todo servo da casa de Deus irá olhar para você como você sendo de novo um herdeiro, totalmente restituído da parte de Deus. Este servo só vai conseguir entender isso com o passar do tempo, quando ele observar que você tem autoridade da parte de Deus novamente, quando ele observar que você tem novamente a palavra do Senhor vindo do alto do céu para você pregar. Aí esse servo, esse que está te olhando, esse que vai te olhar com perspectiva própria, este vai reconhecer em ti a autoridade que o Pai lhe concede. Mas este, desta parábola, quando o filho mais velho se aproxima dele e pergunta: ei, o que está acontecendo? Que festa é essa? Ele pega e fala: nós não sabemos exatamente qual é a fisionomia, com que forma, com que tom de voz ele fala, mas ele diz assim: olha, teu irmão chegou aí, e teu pai, ora, matou um bezerro cevado para poder comemorar essa festa. Estamos aí comemorando essa festa. Ele dá o seu parecer com a sua própria perspectiva. Assim, infelizmente, está cheio de pessoas dentro da igreja, homens e mulheres, que olham para as outras pessoas somente com os seus olhos, observando-as diante da sua própria perspectiva, fazendo julgamentos, fazendo análises próprias, que nem sempre batem com aquilo que Deus está vendo na vida da pessoa. Mas este servo, usando até uma gíria da atualidade, é um Zé Povinho, que não vai influenciar de fato naquilo que Deus tem para a sua vida, porque quem tem para a sua vida é Deus, é Ele que tem, é Ele que quer restituir a sua vida, assim como um dia restituiu a minha, assim como levantou muitos homens e mulheres para poder fazer a sua obra. O outro personagem que nós encontramos nesta parábola é o filho mais velho. E o filho mais velho é o personagem de maior decepção dessa história. Nem o filho pródigo, o filho mais novo, que saiu e desperdiçou tudo que tinha, nos causa tanta decepção quanto ao nós analisarmos a esse filho mais velho. Este filho mais velho representa aqueles homens e mulheres que, depois de um dia ter aceitado a Jesus, ou que nasceu no Evangelho, nunca se apartou dos caminhos do Senhor, nunca se afastou dos caminhos do Senhor, mas também não aceita que Deus venha fazer algo maravilhoso na vida daquele que retorna à casa do Pai, porque Deus só pode fazer algo na vida dele, porque Ele é o santo, é Ele quem está na igreja desde sempre. Mas para seu engano, para sua grande decepção, quem levanta o homem é Deus. É Deus quem levanta o homem, não é o homem que levanta o homem. Eu conheço histórias de pessoas decepcionadas que jamais poderiam agir ou falar de tal forma. Eu, há pouco tempo, conversando com um pastor, não vou citar o nome para não criar nenhum tipo de situação desagradável, embora as pessoas que normalmente vão estar ouvindo e assistindo essa mensagem, acredito eu que nunca vamos conhecer, até porque ele
mora bem longe daqui. Ele, numa conversa comigo, ele revelou o quanto ele estava sofrendo naquele momento. O pastor, sofrendo demais naquele momento, porque o Senhor o chamou para ir a uma igreja distante, e a uma igreja ao qual não era da mesma que ele frequentava. Ele frequentava a igreja X, e o Senhor lhe chamou para ir à igreja Y, em determinado lugar distante, longe da cidade grande até, para lá anunciar o Evangelho, para lá dirigir uma igreja, para lá fazer a obra de Deus. Mas o seu pastor superior da igreja X o maltrata, até de certa forma o amaldiçoa, dizendo que ele iria quebrar a cara, igualzinho o filho mais velho do filho pródigo, igualzinho o irmão mais velho do filho pródigo fez, agindo dessa forma. Olha, fulano de tal, esse não merece, ele já fez isso, já fez aquilo, e agora está indo. A grande verdade é a seguinte: quando Deus restitui o ministério de alguém, aquelas pessoas que não tiveram seu ministério restaurado, ou porque simplesmente permaneceram no mesmo estágio, no mesmo estado que se encontravam antes, sentem-se enciumados, como este filho desse homem, como este irmão mais velho, se sentiu enciumado pelo que o pai estava fazendo por ele. Ei, o chamado foi feito por Deus. Se é Ele quem faz o chamado, o máximo que nós podemos fazer é glorificar a Deus. Porque quando Deus levanta alguém, seja lá como for, seja lá quem for, como o caso deste homem que hoje está dirigindo uma igreja distante da nossa região, Deus o está abençoando lá, Deus está salvando almas lá através dessa pessoa. Mas os ciúmes às vezes fala alto demais. Nunca, fica aqui o meu conselho para você, nunca haja como um filho mais velho. Se alguém que anda ao seu redor é abençoado ou é chamado por Deus para fazer algo que você queria fazer, não se sinta ofendido por Deus, porque se Deus o chamou é porque ele estava preparado para fazer. Se Deus não o chamou para fazer a mesma coisa, porque os planos de Deus para a sua vida são outros, ou porque você não estava exatamente preparado para fazer aquilo. Conforme-se com aquilo que Deus coloca em sua vida. Use o exemplo do apóstolo Paulo, que diz assim, que ele diz que por algumas vezes pediu para que Deus tirasse-lhe um espinho de sua carne, e o Senhor Jesus diz a ele assim: a minha graça te basta. E ele então se conforma com aquela situação, conforma-se com a graça de Deus. Infelizmente é duro nós sabermos que muitas pessoas não se conformam com a graça que Deus lhe dá. E infelizmente muitas pessoas invejam a graça que Deus dá para a vida de outras pessoas. Por isso que o Senhor diz assim: não queiram muito de vós serem mestres. O Senhor, um dos apóstolos, diz: não queiram muito de vocês serem mestres, porque sobre os tais vai cair o mais duro juízo. Diz também que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Quem sou eu? Quem é você para poder estar avaliando, criticando ou condenando o chamado de alguém? Nunca trabalhem contra a obra de Deus. E existem muitos filhos mais velhos do filho pródigo, muitos homens que nunca saíram da casa de Deus, que ocupam até uma posição de honra dentro da casa do Pai, mas que não honram a posição que estão,
mais velho. Existem muitos como este irmão do filho pródigo. Muitos dentro da igreja. Para esses, o Senhor nessa noite diz: arrependa-te, muda o teu conceito, pensa naquilo que você tem feito e se coloque sempre ao lado do Pai, seja qual foi a decisão que o Pai tomou. Vem, que Deus abençoe a todos, para a honra e para a glória do teu santo nome, meu Pai. Nos abençoe, meu Deus, e que esta palavra venha transformar a vida de cada pessoa que ouviu nessa noite e que estará também ouvindo essa mensagem através da internet. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.